aquietemos os nossos pensamentos, fechemos os olhos, as janelas que dão para o mundo exterior, para a devida contemplação do nosso mundo íntimo, a percepção de Deus que habita em cada um de nós. Não há prece que fique sem resposta. E nos lembra o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier que uma prece fervorosa arromba as portas do céu. E nesse sentimento, Senhor, que nos acalma a alma, que nos permite, ainda que condicionados ao corpo, possamos perceber o quanto é belo, o quanto existe de potencial em cada um de nós, para construirmos uma realidade pessoal melhor e com ela construirmos uma realidade de mundo melhor. Conceda-nos, Jesus, nesse instante de oração e durante todo o período em que caminhamos em estado de oração, permita-nos a percepção do bem, para que possamos agir em conformidade com o certo. Inspira-nos a todos, para que neste grande banquete que todos nós viemos nos fartar, saibamos, Senhor, aproveitar o melhor, porque sabemos que não só de pão vive o homem, mas de todo o conteúdo bom que ele possa, durante seu processo de caminhada, aprender. Que assim seja. Muito boa noite. Boa noite. Está fraco? Boa noite. Vamos de novo. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Que nos abençoe e nos inspire Jesus. Sem a nossa irmã Iracema, fica tudo muito estranho, né? O time parece que é diferente. Mas hoje, 27, provavelmente já está no Caruru. Não me convidou, tá vendo? O tema que escolhemos para essa maravilhosa noite de hoje intitula-se O que fazemos quando dormimos? Uma pergunta: o que fazemos quando dormimos? E já nos perguntamos o que fazemos quando dormimos? O tema ele é muito interessante porque temos a percepção que quando dormimos desligamos e quando pela manhã abrimos os olhos ligamos, né? A gente desliga um período para religar no dia seguinte. Assim esperamos, né? Quando vamos deitar, esperamos no dia seguinte abrimos os olhos aqui no plano físico. Bem verdade que essa experiência é muito grata, porque disse Chico Xavier que já é um processo de preparação para a gente, né? Bom, mas o que nós sabemos sobre o sono? Sabemos que passamos 1/3 da nossa vida dormindo, assim nos foi dito, né? E de fato é. Isso dormindo em média 8 horas, que hoje a gente observa que isso vem reduzido, né? Pessoas dormindo 6, dormindo 4, né? Pessoas dormindo 2 horas, né?
sono hoje se tornou um grande problema. Mas o que significa 1/3 da nossa vida dormir? Imaginemos que uma pessoa de 60 anos, ela dormiu por 20 anos. É isso? É 1/3. Se ela tem 60 anos, ela dormiu 20. Dormiu muito, não foi, gente? Não dormiu não. Isso significa 1/3, né? Se a gente pegar a nossa idade e dividir por 3, entender aqui o quantitativo de horas que dormimos. Sabemos que a privação do sono traz problemas. Nós necessitamos de dormir. É uma necessidade. E se a gente se vê privados do sono, isso vai ter uma repercussão física. A gente vai adoecer. Adoecer fisicamente, adoecer psicologicamente. Isso já é fato, não se discute mais isso. O cérebro precisa desse momento. E, bem basilar, todos nós sonhamos quando dormimos. Ah, mas eu não sonho toda noite. Não lembro. Mas sonha toda noite. Assim, está provado pela ciência. A gente sonha, não lembra. Bom, e quais são os fatores, né? Os fatores físicos, que nós não iremos nos demorarmos muito nesse conteúdo científico, né? Mas só para a gente já começar nesse momento introdutório, a gente ter uma percepção, né, do que é o sono, na visão biológica e na visão espiritual, que é onde iremos versar mais. Então, os fatores biológicos hormonais, né? Sabemos que existe um hormônio, que é a melatonina, que é o hormônio que vai regular o nosso sono, é quem vai dizer, né, mandar a mensagem para o nosso cérebro de que precisamos dormir. E é interessante analisarmos que esse hormônio ele é produzido pela pineal. E o que é que nós sabemos sobre a pineal na literatura espírita? Ela é responsável pelo quê? Pela mediunidade. Ela tem ligação direta com as percepções extrafísicas. Essa glândula é chamada de terceiro olho, né? A glândula da mediunidade. E sabemos que o sono ele nos permite uma experiência no mundo espiritual. Ele nos dá o que a espiritualidade chamou de emancipação parcial do espírito, ou seja, uma libertação parcial do espírito. Então, Kardec perguntou aos espíritos se, quando dormíamos, se o espírito, nós dormíamos e nada fazíamos, ficávamos inativos. E a espiritualidade respondeu na questão 401 que não. Que o espírito não fica inativo. O espírito não precisa dormir, né? Desligar como ocorre com o corpo físico, né? O espírito ele continua atuando, mas agora, sendo que o corpo não precisa tanto da presença dele, da atuação dele, ele agora vai interagir na dimensão espiritual. O sono sendo crucial para a nossa saúde, porque ele regula o nosso vários sistemas do nosso corpo. Sabemos que ele tem uma atuação muito importante no processo de crescimento, nas fases iniciais, né, o hormônio do crescimento. Durante o sono, o nosso corpo entra num processo que
que a medicina classifica como um momento de manutenção. A gente entra no processo de manutenção. Ocorrem certos fenômenos químicos que vai desintoxicar o nosso corpo, vai nos possibilitar a saúde. Bom, e na visão espírita, né? A gente já rapidamente trouxemos aqui algumas informações científicas do arcabouço científico na ciência tradicional. Mas o que nos fala a ciência espírita sobre o sono? E é interessante a princípio dizer que a ciência espírita ela não entra em conflito com a informação da ciência tradicional, né? Ela não faz isso. Valeu, obrigado. Viu? Bom, então ela não entra em conflito. Elas se completam. Essas informações vai de fato colaborar com as informações que foram trazidas pelo mundo maior, pela espiritualidade. E aí a gente já vai afirmar aqui que André Luiz ele deu uma contribuição imensa. Quem já leu aqui o livro Missionários da Luz, do nosso irmão André Luiz, né? André Luiz ele vai falar no livro Missionário da Luz, ele vai falar do sono numa perspectiva espiritual de como agimos, né, na dimensão espiritual enquanto o nosso corpo repousa, enquanto estamos, né, em estado de sono, ou seja, quando não estamos em estado de vigília. Então assim, e não só essa obra, nós temos uma outra obra de André Luiz, que é Entre a Terra e o Céu. Quem já leu aqui Entre a Terra e o Céu, de André Luiz? O livro, ninguém aqui? Entre a Terra, pelo menos uma alma ali salvou. O livro Entre a Terra e o Céu vai também falar desse aspecto, né, dessa realidade vivida por todos nós, quando em processo de emancipação parcial adentramos ao mundo espiritual. O aspecto biológico, ele fala das nossas necessidades do corpo. Já o aspecto espírita vai complementar, explicando o que ocorre durante esse processo de emancipação da alma, né? Quando estamos parcialmente desligados do corpo, que, como eu já havia dito, será a nossa maior conversação aqui hoje. Nossa intenção é abordar dentro da perspectiva da realidade espiritual. Bom, durante o repouso do corpo, a alma se liberta parcialmente, né? E aí nós trouxemos aqui uma colaboração de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, que diz assim: Deus, em sua sabedoria infinita, criou um processo biológico que, ao garantir a saúde do corpo, também permite a necessária e regular conexão do espírito com sua pátria de origem, propiciando o seu contínuo aprendizado e evolução. Somos espíritos que temporariamente estamos vivendo uma experiência no corpo, mas somos seres espirituais, e a gente costuma sempre lembrar que a gente vive como se fôssemos seres materiais. Nós não somos seres materiais, somos seres espirituais, temporariamente na matéria. Então o que ocorre? Imaginemos que o que é a gente estar numa condição aonde temos uma capacidade muito maior do que temos quando estamos no corpo, e aí nos vemos, né, aprisionados nesse corpo, limitados por esse corpo, e sem dúvida, quando a gente liberta-se, ainda que parcialmente dele, as nossas percepções elas são muito maiores, e isso de fato é algo espetacular, maravilhoso. Então o que acontece?
quando a gente, uma situação que a gente poderia muito grosseiramente materializar, a gente pega um passarinho que viveu livre na natureza e coloca ele numa gaiola, né? E ele canta e nós achamos que uma maravilha, né? Que é a melhor coisa do mundo. Agora imaginemos, né? Tirou ele da liberdade, aprisionou numa gaiola, num espaçozinho pequeno. Como é que isso pode ser algo bom, né? Isso pode trazer alegria, felicidade? De jeito nenhum. Então nós imaginemos que quando a gente chega a essa estrutura orgânica, a gente sofre um impacto muito grande, né? E Deus, na sua infinita bondade, Ele nos permite essa reentrada, essa volta ao mundo espiritual, ainda que seja um espaçozinho pequeno, mas isso se faz necessário e importante para a nossa saúde. E daí compreendemos que temos 2 turnos de atuação. O primeiro turno é quando estamos em vigília, e o segundo turno quando nós estamos, né, fora do corpo, através do sono. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz nos diz assim: o sono é o elo de continuidade entre nossas vidas física e espiritual. Com isso ele está nos dizendo: a qualidade da nossa experiência espiritual durante o sono está diretamente ligada à qualidade dos nossos pensamentos e ações no estado de vigília. Olha o que está nos dizendo aqui André Luiz. É um elo de continuidade. Eu não vou ser uma maravilha, do mesmo modo que a gente afirma muito isso, que a gente fala sobre a desencarnação, né? Ninguém se torna santo porque morreu, porque desencarnou. Não vai, né, se tornar santo por esse motivo, né? Porque deixou o corpo. E do mesmo modo, a gente vai adentrar a experiência espiritual através do processo de emancipação da alma passear ao sono, numa condição de paz, de tranquilidade, se de fato estivermos durante o nosso momento de vigília trabalhando isso, buscando esse estado de paz, de harmonia. Então quando ele diz assim, é um elo de continuidade, não deitou para dormir com raiva, com ódio e vai deixar o corpo equilibradamente, em estado de equilíbrio. Não vai, né? Não tem como. E nos diz mais André Luiz: o pensamento é o nosso passaporte. Vamos para o plano espiritual com a vibração que carregamos. Vamos para o mundo espiritual com a vibração que carregamos. Como é que nós estamos indo deitar? Essa é a pergunta, né? Eu estou tendo uma noite agitada. Como é que você está indo para a cama? Como é que você está se preparando para dormir? Quais são os pensamentos que você alimentou durante o dia? Quais foram as ações que você praticou durante o dia? A pergunta correta é essa. André Luiz ele explica que às vezes nós acordamos cansados. Acontece isso, né? A gente acorda, puxa, parece que eu trabalhei, a gente costuma até ouvir isso nas casas espíritas, né? Eu trabalhei a noite toda, estou muito cansado, muito cansada, né? André Luiz ele nos fala no que ele chamou de desgaste energético. Desgaste energético. A gente tem desgaste físico, né? Quando a gente tem um dia puxado de trabalho, a gente sente o corpo cansado, né? O corpo ele apresenta o desgaste, né? Da intensidade do trabalho que ele realizou. Do mesmo modo, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele vai carregar as impressões das experiências que exercemos no plano espiritual. Aí André Luiz diz assim: se
estivermos bem alimentados espiritualmente, com oração, bons pensamentos, podemos voltar ao corpo com um déficit energético resultado do cansaço ao acordar, mas se não tivermos, perdão. Então, se nós, o campo de atuação exercida por conta das afinidades, elas não nos levarem a um campo de trabalho no bem, com entidades, entidades amigas que nos auxiliarão, os nossos mentores, orientadores espirituais, aqueles que se interessam pela nossa evolução. Então nós estaremos ao lado de quem? Eu sempre gosto de brincar dizendo, que a gente sempre vai em busca daqueles que comungam os nossos ideais, A gente acaba sempre, se a gente analisar isso no nosso dia a dia, nos grupos que pertencemos, esses grupos dizem muito de como nós somos. É ou não é verdade? A gente sempre, a questão da afinidade se estabelece por conta dos ideais, Então a gente identifica que esse aqui, dependendo de como somos, nós, ao chegarmos ao mundo espiritual, seja pela desencarnação, seja pelo sono, nós nos encontraremos com esses que vibram na mesma sintonia que nós, que estão na mesma faixa de vibração que estamos. Não tem como fugir disso, Mas existe também uma outra situação que André Luiz nos traz, que justifica esse acordar cansado. Ele nos fala da assimilação de dores alheias, O que é que diz André Luiz? Em alguns serviços de resgate, aí já é o contrário, o serviço do bem, os obreiros podem, absorver certas dores, desses que foram auxiliados por ele, desses que ele foi em socorro, e essas impressões ele trazer para o corpo físico, perispiritualmente. Nós sabemos que tudo que as impressões perispirituais, elas alcançam nossa organização física, e o contrário do mesmo modo. Então o que é que ocorre? Essas impressões serão transferidas, mas entendemos que elas logo desaparecem. Assim, nós identificamos que são impressões que são rápidas, a gente até que acorda sentindo um certo cansaço ou algumas impressões, mas elas se desfazem logo. A gente não carrega durante o dia essas impressões. Mesmo não se dá quando são impressões de conexões que nós estabelecemos por questão de afinidades com espíritos de teor, de sofrimento, espíritos que sintonizamos, que estão numa condição muito doente. É uma outra realidade, Mas André Luiz também nos diz o seguinte, que devemos nos educar para que possamos aproveitar melhor essas atividades que realizamos quando deixamos o corpo através do sono. E ele sugere 3, A primeira, lembrando que durante o processo de sono, poderemos ter encontros e reencontros. Então ele nos fala que a gente deveria focar mais, durante o momento que vamos nos deitar, no sentido de deitarmos em paz, orarmos, para que possamos encontrar seres que amamos, pessoas que estavam conosco aqui nessa nossa experiência reencarnatória e desencarnaram, E a gente pode, mãe, pai, irmãos, Então ele diz, olha, devemos ocupar, principalmente da atividade de rogarmos, nos prepararmos e rogarmos a Deus para encontrarmos os seres amados. Olha que maravilha, O segundo, sugerido por ele, é o estudo e o aprendizado. Tem tanta gente, que tem sonhos que estão em bibliotecas, ou numa conversa muito esclarecedora com alguém,
Então, assim, usar esse período para estudo, né? A gente precisa estar trabalhando no momento em que vamos deitar, pedindo a Deus que nos possibilite, além desses encontros com os seres amados, né, que essa nossa experiência possa nos favorecer o aprendizado. E o terceiro sugerido por André Luiz, que também não menos importante, é pedirmos a Deus que durante esse período possamos trabalhar no bem, auxiliar, né, prestar auxílio. E é interessante que nesse processo de encontros e reencontros, a gente acaba às vezes sonhando com amigos, né? Eu tive alguns anos atrás uma experiência bem interessante, né? Um grande amigo meu, amigo de infância, ele desencarnou proveniente de um acidente automobilístico, assim, muito jovem, 40 anos, numa fase assim, muito boa da sua vida. E o que aconteceu? Depois de alguns meses, eu recebi notícias dele, né? E ele me dizendo, né, que ele estava bem, justificando que a sua desencarnação estava prevista acontecer naquele período. E depois ele deu notícia tal, fez algumas considerações que interessavam só a família. E passado mais um período, ele me aparece em sonho, assim, mas bem modificado, assim, fisicamente, alguns traços dele bem modificados. Ele era militar, usava um cabelo curtinho, né? E aí ele aparece para mim com o cabelo grande, né? Cabelo cacheado. E aí ele me disse que ele sempre gostava muito do cabelo dele daquele jeito, né? E usava cortado bem baixinho porque era militar. E aí ele me falou que ele iria reencarnar, estava previsto que ele iria reencarnar. Passado mais um tempo, eu sonho com ele, mas agora ele bebezinho, né? Ele bebezinho, e eu acredito que ele já reencarnou. Mas assim, tudo isso para dizer, né, que quando a gente tem laços assim, muito fortes, laços de amor, esses seres amados, eles nos visitam, eles nos procuram, eles continuam tratando conosco. Então, tem casos assim de corações bem dilacerados, né, com mães assim, sofrendo muito após a desencarnação de um filho, e ela narrar, né, que ela sonhou com o filho confortando ela. Eu tive até uma experiência assim, bem interessante de uma família amiga que o filho desencarnou assim, de um aneurisma, foi uma coisa assim repentina, e o pai ficou assim inconformado. E ele só encontrou paz depois que ele para vocês terem ideia, ele apareceu na minha casa de madrugada, me acordou, e disse que ele me dizia assim que ele queria um último encontro com o filho, ele queria ter uma conversa com o filho. Quando isso aconteceu, ele foi lá em casa e disse, sonhei com meu filho, ele me confortou, tal. Então, assim, o sono nos propicia isso, né? Nesse processo de emancipação da alma, de encontro, né? A teologia nos fala, né? Bom, outro aspecto bem interessante que nos fala André Luiz é que o nosso espírito, livre das limitações do corpo físico, ele assimila os conhecimentos, né, com mais facilidade. Isso porque fora do corpo a nossa percepção é muito maior. Então, por conta disso, a espiritualidade ministra cursos, orientações, e muitas das vezes a gente traz fragmentos desses encontros, né? A gente vai falar sobre isso. Outro aspecto importante é que quem não já dormiu, foi deitar-se com um determinado problema, uma certa preocupação, e no dia seguinte ele acorda com como resolver aquela situação. Isso é porque
durante o processo de sono, ele recebia uma orientação espiritual. Ele teve alguma conversa que lhe clareou como resolver aquele problema. Pelo gesto de Bela aqui, acho que Bela está passando por isso, ou passou por isso. Trabalho no auxílio, né? O sono é uma oportunidade de serviço e caridade, nos diz André Luiz, sem dúvida, né? André Luiz eu trouxe aqui um recortezinho de um pensamento de André Luiz que diz assim: espíritos mais experientes e dedicados muitas vezes são convidados a participar de tarefas de auxílio. Então a gente pede muito para trabalhar, né? Olha, que à noite eu vou trabalhar com o nosso irmão Flecha Ligeira, mas estamos nos capacitando para tal. Vamos nos deitar em condições que favoreça esse trabalho, que forneça as energias necessárias para os atendimentos que pretendemos prestar. Nos diz também André Luiz: podem ser enviados para amparar entes queridos que estão doentes ou em dificuldades, né? Olha aqui o quanto é importante essa preparação, porque poderemos estar ajudando um ser muito amado que está precisando da nossa ajuda. Poderemos ir em missões de resgate em regiões umbralinas mais trevosas. Temos assim narrativas, tem muitas narrativas da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, de trabalhos, né, realizados, de visitação, de ida em auxílio, com a ajuda do mentor espiritual dela, Charles, as ondas, né, de sofrimento e para resgate de entidades, né, que lá se encontram, de seres que lá se encontram. Então é interessante, né, a importância disso. E aí vem aquela pergunta: e o sonho, como ele se encaixa nisso tudo? Como é que a gente... Porque sonho todo mundo gosta, né? E dependendo do sonho, a gente já levanta buscando uma banca de bicho para jogar, né? E ele tem que decifrar o sonho. Qual é o bicho que vai dar frente àquele sonho? Bom, André Luiz, ele traz uma orientação bem bacana, que ele diz assim, para a gente entender, né, a questão do sonho, né? Ele diz o seguinte, que o sonho é como tentar passar um filme de alta definição por um aparelho de televisão muito antigo. Imagine, a gente pega um filme assim, Ultra HD, e pega aquela TV de tubo, né, aquela TV bem antiga, e vai passar esse filme. Vai ficar de boa qualidade a imagem assistida? Não vai ficar, né? Não vai ficar. Ele diz assim: imagine que sua consciência viveu uma intensa lógica, uma intensa e lógica reunião de trabalho no plano espiritual. Ao retornar ao corpo, o cérebro fica um instrumento denso e limitado para tentar traduzir essas vivências complexas em imagens, símbolos e fragmentos de memória. Por quê? Como já tínhamos dito, né? Sem a intensa condição que o corpo físico nos causa de limitação, o espírito tem uma percepção muito, muito maior, né? Ampla, né? E aí o que acontece? Para a gente, como foi dado o exemplo aqui, a gente trazer esses registros, né? O corpo não consegue acompanhar. E aí a gente tem fragmentações, né?
Mas o sonho tem muito mais informação do que isso, né? Por quê? Porque tem a questão das experiências reais de vida no mundo espiritual, tem as preocupações, né, as questões das impressões do dia a dia, que a gente, isso acaba interferindo, a gente acaba tendo aquele chamado sonhos psicológicos, né? Recordações de outras vidas, né? E também as interferências de espíritos menos elevados, a questão dos pesadelos, né? Então, assim, não é algo fácil, é algo muito confuso mesmo. Não é fácil, né? E a gente escuta muito das pessoas quando sabem que a gente é espírita, diz assim, aí conta o sonho, tu não tem um sonho para contar, né? Se a gente até aqui agora, se a gente se fosse permitido, alguém tinha um monte de experiências aqui para compartilhar. Então, assim, é confuso realmente. Sonho é uma coisa muito confusa, não dá para a gente pegar na íntegra. André Luiz ele faz uma narrativa, né, de uma jovem, acho que eu já contei isso aqui, de uma jovem que ela acorda dizendo que ela se viu enrolada por uma cobra. E daí ela, né, acordou dizendo, desesperada, um pesadelo absurdo e tal. E aí André Luiz depois vai descrever o que de fato ocorreu. De fato não existiu cobra nenhuma, né, na experiência que ela viveu durante o processo de emancipação parcial do espírito através do sono. Então o que aconteceu? A avó estava orientando ela, conversando com ela, ou seja, ela teve um encontro com a sua avó, e a avó lhe aconselhava a tomar cuidado com a língua, né, que ela tinha a prática de falar muito da vida dos outros, né? Ou muito ou pouco é ruim, né? Mas ela falava da vida dos outros, e a verdadeira fofoca, que não tem nada a ver de fraterna, né? E aí a avó dizia para ela, né, comparava, dizia olha, comparou a língua a uma cobra, disse, olha, você pode acabar se machucando, né, com o que você anda fazendo, anda falando da vida dos outros, da vida alheia. E aí ela acordou, o que ela conseguiu nesse regresso, foi a imagem de se ver enrolada por uma cobra. Então, assim, é muito emblemático o sonho, né? Essa coisa de se traduzir sonho é algo muito emblemático, muito perigoso, né? Às vezes, uma orientação mais forte que a gente receba, né? Um puxão de orelha que a gente receba, a gente retorna com a impressão que foi perseguido por alguém, ou que alguém nos acuou em uma determinada situação. Mas, de fato, ali o que houve foi um puxão de orelha, uma orientação mais forte que você recebeu. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Outro aspecto bem interessante também que nos fala André Luiz é o fato de, durante o sono, nós encontrarmos, né, espíritos os quais temos débitos com eles, né? Espíritos que, de alguma forma, fizemos algum mal a eles, né? Isso aí a gente vai ver no livro Entre a Terra e o Céu, aonde André Luiz vai nos chamar a atenção, né? Que esses encontros, muitas vezes, né, são dramáticos, aonde existem processos até de mediações, né, que poderão ocorrer com a ajuda dos nossos amigos espirituais para resolvermos, né, de certa forma, resolvermos essas pendências, né, esses desacordos, né, que vividos, né. Então ele nos chama a atenção, André Luiz, que muitas vezes somos agitados, né, muitos pesadelos, né, ou seja, situações que vão se repetindo, tem pessoas que vivem determinados pesadelos que se repetem quase todas as noites, né. Aí André Luiz nos fala que isso pode ser ecos, né, de difíceis negociações espirituais que a gente está fazendo no mundo espiritual. Olha que coisa, né? E aí é importante aquilo que a gente falou no princípio, né, no início da nossa conversa, né? Do mesmo modo que a gente não vai desencarnar uma peste e vai abrir os olhos do mundo espiritual um ser de luz. Não vai acontecer.
Do mesmo modo que, se a gente não se melhorar diariamente, né, a gente não vai deixar o corpo nessa experiência de emancipação parcial numa condição de blindagem, uma situação de paz, de harmonia. Então a gente precisa pensar, né? Pensar o antes, na certeza de que isso vai ter um resultado no depois, né? Outra pergunta que precisamos fazer, ou melhor, nos fazer. Que tipo de energia nós estamos gerando durante o dia? Como nos preparamos diariamente para a nossa partida do corpo físico, né? Nessa experiência de emancipação? Como é que nós estamos nos preparando? Eu escuto muito pessoas que me dizem que não oram quando vão deitar. Se deitam e vão dormir. E aí? Como é que nós estamos nessa gangorra emocional que a gente passa diariamente? Como é que nós estamos? Outro dia eu estava assistindo Haroldo Dutra, e aí ele estava contando, né, que ele vinha no trânsito, porque trânsito é um negócio que, à parte, né, é uma situação. E aí ele conta que ele vinha com o filho, né, e deram uma fechada nele, acho que foi isso. Aí ele ficou muito zangado, né? Aí o filho falou para meu pai: calma, o que você vai fazer? Aí, a princípio, o Haroldo teve segundo o Haroldo, a narrativa dele, né? Ele esbravejou, né? Ele abriu o vidro, esbravejar com a pessoa, e o filho do pai. E se as pessoas que assistem suas lives vissem isso agora, como é que o senhor ia ficar? Ele vai ficar muito mal. Aí ele respirou, fechou o vidro. Vá com Deus, meu filho, e tal. Então a gente, lógico, né, que para a gente manter, né, um estado de vibração elevada, eu sei que dá muito trabalho. Tem situações, hoje mesmo foi um exercício incrível para chegar aqui. Não foi fácil não. Chave, deu trabalho para encontrar minha chave. Um ventilador deu problema, e foi uma coisa danada lá em casa para montar esse ventilador. Um monte de coisa mesmo aconteceu. Mas aí depois ele falou assim: mas e aí, tudo estão trabalhando aí para você se desarmonizar e não chegar bem no trabalho. Mas é isso, a gente tem que estar atentos, porque são pequeninas situações que vão acontecendo, que vão causando na gente assim um desequilíbrio emocional. Então, aquela história, né, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, essas pequenas situações, elas vão se somando, e com isso vão se agigantando, e vão se equilibrando a gente durante o dia. Aí chega a noite e a gente chega como? Em que condições? Não é verdade? Eu trouxe aqui para a nossa reflexão. Não pergunte o que o plano espiritual pode fazer por você quando você dorme. Pergunte o que você pode fazer pelo plano espiritual enquanto seu corpo repousa. O que é que eu posso fazer? Né? O mundo espiritual pode fazer muito se eu permitir. Como a gente viu uma transparência aqui, a gente precisa se capacitar para aquilo que a gente deseja. Se você você deseja ficar bem espiritualmente, evoluir espiritualmente, você tem que empreender esforços para isso. Isso não vai acontecer graciosamente, né? Aquela história que a gente vai orar e tudo que a gente faz é contraditório àquilo que a gente pede quando vai orar, na esperança de receber o que de fato não construímos, né? De fato não tornamos uma realidade existencial. E quando não, cometemos o absurdo
Deus me livre disso, tudo aquilo que você pratica. É como se a gente dissesse assim, oh meu Deus, acabe comigo, faça desaparecer. Eu estava lendo outro dia, né, que um textozinho que falava, né, que o Pai Nosso dos textos originais, né, os judeus dizem isso, né, que a nossa tradução foi muito mal feita. Dois pontos me chamaram a atenção. O primeiro é que, segundo eles, nos textos originais, não é o pão nosso. Nos textos originais é o alimento insubstancial. E no final, a gente fala assim, livra-me do mal. Segundo eles, é livra-me do mal que eu possa vir a fazer. Que é muito mais profundo, né? Eu não sei ler em hebraico nem aramaico, né? Estou me guiando pelo que li. Mas, de fato, tem muito, faz muito mais sentido, né? Porque o mal que eu faço vai me tornar uma pessoa má. O mal que o outro me faça é ele, né? Ele vai ter que resolver isso. Bom, André Luiz traz uma sugestão para a gente, para que nos preparemos para dormir. Ele diz assim: ao fecharmos os olhos, mentalizemos Jesus e façamos uma prece. Ele sugere uma prece aqui, eu achei bem bacana, por isso eu trouxe para a gente aqui. Senhor, eis-me aqui, disponho de minhas forças, ainda que escassas, conduze-me ao serviço conforme vossa vontade. Né? Que bacana, né? A gente colocando, né? E aí a gente precisa entender que a gente precisa oferecer o nosso melhor. Né? Disponho das minhas forças, né? Então, eu preciso oferecer o meu melhor. O meu melhor. E aí ele reconhece nessa prece, né, as limitações, as dificuldades, né? Mas ele está dizendo que ele dispõe do seu melhor. Conduze-me ao serviço. E lógico, né? Conforme a vossa vontade, Deus vai saber aonde é que a gente vai estar aptos a agir, a atuar. Né? Não fica ninguém sem trabalho. Bom, André Luiz, no livro Missionários da Luz, que foi Entre a Terra e o Céu, foram os dois livros que nós nos baseamos para construir esse material esse modesto material que nós trouxemos. Ele nos traz aqui, acima de tudo, a compreensão de que o ato de dormir não é simplesmente um ato de deitarmos e desligarmos. É muito mais do que isso. Ele está nos chamando a compreensão que, do mesmo modo que nós nos planejamos no estado de vigília para as realizações das nossas tarefas, né, dos nossos compromissos, precisamos também nos preparar melhor para esse momento em que chegamos ao mundo espiritual e travamos esse processo de relação que ele falou. Então eu desejo que essa noite, muito mais do que uma boa noite, né, que desejemos ao outro e a nós mesmos uma boa missão, né, que façamos, né, dessa nossa experiência algo que possa não só promover o nosso crescimento, mas ser útil, né? Servir, porque servir é algo que mais precisamos. Nossa querida irmã Dulce, né?
André Luiz contava, né? Que André Luiz foi médico voluntário do Hospital Santo Antônio. Ele contava que era uma pessoa muito ativa, né? E uma pessoa muito dedicada ao trabalho do bem. E ele conta que certo dia ela chegou para ele, né? Dizendo que ela havia percebido que havia um certo momento da vida dela que ela era improdutiva. E aí André ficou curioso, né? Porque conhecia, via a dedicação dela, via o quanto ela era atuante, né? E aí André disse, mas minha irmã, que momento é esse, né? Quero dizer assim, eu desconheço esse momento, né? E ela diz assim, quando eu durmo. Ela achava que quando ela dormia, né, aquele tempo era um tempo perdido, né? Ela não tinha um conhecimento espírita. Não que isso fosse um limitador, que era de fato uma alma extraordinária, né? E tinha muita sabedoria. Mas ela não conhecia essa realidade da experiência vivida por ela todas as noites, né? E ela encontrou o jeitinho dela de resolver isso, porque ela disse a André Luiz que ela estava pensando como resolver isso. Até que um belo dia eles se encontraram no corredor do hospital, e aí ela disse, André, André, consegui resolver isso. Aí André disse, mas como, minha irmã? Ela disse, olha, eu conversei com o Santo Antônio, que ela era devota, né? E disse a ele que ele, a partir daquele dia, quando ela estivesse dormindo, que ela inspirasse, né? Que ela estaria agradecendo a Deus, que ele tomasse aquilo como um agradecimento a Deus, né? E quando ela expirasse, que ela estaria pedindo mais trabalho a ele, né? Então olha que coisa, né? Extraordinária, né? Ela percebeu que a necessidade, né, de a gente reconhecer todo o bem, né, tudo que nos é oferecido, porque nós temos muito mais de fato a agradecer do que a pedir. E ela reconhecia isso, a grandeza de Deus e toda essa benfeitoria, e ainda assim, né, ela pedindo mais trabalho. Então é isso que a gente precisa, né, de trabalho, e trabalho sempre. Que esse um terço da nossa experiência fora do corpo seja uma experiência de crescimento, uma experiência educativa, para que a gente possa crescer na direção do que mais precisamos, né, que é nos tornarmos senhores de nós mesmos e não mais escravos dos vícios, do orgulho e da vaidade. Muito obrigado, muita paz. Agora a gente vai para a segunda parte do passe e nos despedimos do pessoal do Instagram. Essa live vai estar salva, tá? Quem quiser assistir depois, pelo Instagram e pelo YouTube do Centro Fraterno. Nesse momento a gente precisa justificar por conta da luz. São 4, viu, Rosalinho? Então, vamos lá.